bem, pessoal, vamos aqui agora à questão 133, que fala desses textos, né? Vamos à leitura do texto. Já foi o tempo em que via a convivência como viável, só existindo deste bem comum piedosamente, o meu quinhão. Já foi o tempo em que consentia num contrato, deixando muitas coisas de fora, sem ceder contudo no que me era vital. Já foi o tempo em que reconheci a existência escandalosa de imaginados valores, coluna vertebral de toda a ordem, mas não tive sequer sopro necessário, e negado o respiro, me foi imposto o sufoco. É esta consciência que me liberta, é ela hoje que me empurra. São outras agora as minhas preocupações, é hoje outro o meu universo de problemas num mundo estapafúrdio, definitivamente fora de foco. Cedo ou tarde, tudo acaba se reduzindo a um ponto de vista, e você que vive paparicando as ciências humanas, nem suspeita de que paparica uma piada. Impossível ordenar o mundo dos valores, ninguém arruma a casa do capeta. Me recuso, pois, a pensar naquilo em que não mais acredito, seja amor, amizade, família, igreja, humanidade. Me lixo com tudo isso, me apavora ainda a existência, mas não tenho medo de ficar sozinho. Foi conscientemente que escolhi o exílio, me bastando hoje o cinismo dos grandes indiferentes. Um copo de cólera. Texto 2. Raduan Nasser lançou a novela Um Copo de Cólera em 78, fervilhante narrativa de um confronto verbal entre amantes, em que a fúria das palavras cortantes se estilhaçava no ar. O embate conjugal ecoava o autoritário discurso do poder e da submissão de um Brasil que vivia sob o jugo da ditadura militar. Muito bem. Questão 133, o gabarito marca aqui a letra D. É bem grande, né? Porque tem que ler um texto, depois alternativas grandes, é ruim, né? Esse tipo de questão, né? As questões de literatura e português do Enem 2009 foram todas assim. Estou olhando aqui a questão 134, 135 que vem logo depois, todas grandes, né? Que pena, né? O pessoal de português podem fazer questões boas, de literatura diminuindo um pouquinho, né? Lembrar que os alunos vão ter que fazer 90 questões, viu, gente? Põe como diz o pessoal aqui em Varginha, põe a mãe na consciência aí, né? Na novela Um Copo de Cólera, o autor lança a mão de recursos estilísticos expressivos tipos da literatura produzida na década de 70 do século passado no Brasil, que na palavra do crítico Antônio Cândido aliam vanguarda estética e amargura política, com relação à temática abordada e à concepção narrativa da novela. O texto 1 evidencia uma crítica à sociedade em que vivem os personagens por meio de fluxo verbal contínuo de tom agressivo. Existe, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, existe um filme chamado O Copo de Cólera, que é com Alexandre Borges, e esqueci o nome da atriz, que é a mulher dele na vida real, Lúcia Lemmertz, não sei se é Lúcia, alguma coisa Lemmertz lá, e aí eles têm essas falas, essa briga, esse embate todo, Eu não li o livro, nem li a novela, assisti o filme, Até não assisti o filme inteiro, assisti só um pedaço, estava passando na televisão esses dias, Mas tem hora que você cansa de ver a briga entre eles, essas discussões ferradas, E tudo na época, Se você fizer a relação temporal, a grande parte da crítica não era entre o casal, entre eles, mas o desgaste também surgiu, pela condição social e política da época do regime militar, que impedia as pessoas de ter liberdade, Quem vive hoje no Brasil, não tem ideia do que foi esta época em que a ditadura, proibia tudo, era por bem de todos, mas ficava ruim para todo mundo, até inclusive para os próprios militares, porque ninguém tinha liberdade, nem eles. Eles podiam até ter dinheiro, mas entre os militares, como diz, o problema do convívio militar é que sempre tem alguém superior a você. Então, se você fizesse uma crítica, o oficial de patente superior poderia te castigar. E quando o superior de todos
né, resolvesse fazer uma besteira, poderia que os imediatamente que estavam abaixo deles se reunisse e tirasse eles. Então, quer dizer, ficava ruim para todos os lados na época da ditadura, né? Ainda bem que a nossa ditadura foi uma ditadura de direita, né, que ainda pelo menos é mais tranquila do que as ditaduras de esquerdas que acontecem pelo mundo afora aí, né? Pelo menos aqui na América, certo? Muito bem. Não gostei muito do texto, desse tipo de texto, do tipo das questões, não, nem vou ler as alternativas. Bem complexa, bem difícil essa questão. Eu achei difícil. Olhei as outras alternativas, fiquei todo enrolado aqui. É por isso que fiz os comentários, né, li aqui o que o pessoal escreveu sobre essa questão, mas, né, torço para que esse ano, né, escolham textos mais modernos, mais fáceis de entender, né? Então aparecem algumas questões cuja interpretação é fácil e depois vem umas questões assim tão complexas. E o pior é que as 134, 135 também são enormes. Então vamos a elas.